Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os glicoconjugados, dando continuidade à aula presencial de carboidratos que nós tivemos, né? Então, o que são glicoconjugados? Se a gente observar aqui a nomenclatura, a gente pode perceber que glico significa carboidrato, né? E esse conjugado significa que esse carboidrato vai estar ligado a outra macromolécula, que pode ser um lipídio ou uma proteína. Esses glicoconjugados, eles vão estar presentes na superfície da célula, formando o que a gente chama de glicocálice, né? Ou na matriz extracelular. E desempenham papéis estrutural, que a gente vai conversar no decorrer da videoaula, e também de moléculas informativas. Por quê? Porque eles participam de vários processos da comunicação celular, como, por exemplo, a adesão célula-célula, interação célula-matriz, proliferação celular e entre outros. Nessa imagem aqui, essa imagem mostra o glicocálice de uma célula, que está representado por esses filamentos frouxos aqui. E o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber que esse glicocálice, ele está presente em toda a superfície da célula. E isso mostra por que eles funcionam tão bem nesses processos de comunicação celular, né? Essa imagem aqui, essa figura aqui, ela mostra de forma bem didática as classes de glicoconjugados que estão presentes na célula. Eles são classificados em proteoglicanos, glicoproteínas e glicolipídios. Então, o que vai diferenciar cada classe dessa, né? O que vai diferenciar é a natureza dos seus constituintes, ou seja, a natureza dos componentes que estão fazendo parte da sua estrutura. Os proteoglicanos, eles são formados por uma cadeia central de uma proteína, né, que é um cerne proteico. E o que é que está ligado nessa proteína? Cadeias de glicosaminoglicanos, como sulfato de condroitina e heparansulfato. Lembrando que a gente já viu os glicosaminoglicanos na aula passada, né? Eles são heteropolissacarídeos, formados por repetições. E nessas repetições vão estar presentes uma N-acetilglicosamina ou uma N-acetilgalactosamina ligada a um ácido glucurônico ou a um ácido hidurônico. Então, o que são as glicoproteínas, né? A próxima classe. As glicoproteínas também vai ter um cerne proteico, vai ter uma proteína central, mas ao invés das longas cadeias de carboidrato que os glicosaminoglicanos têm, elas vão ter pequenas cadeias. Então, são proteínas que nelas estão oligosacarídeos. Já os glicolipídios, a outra classe, também vão ter pequenas cadeias de carboidratos oligosacarídeos, mas vão estar ligados agora em um lipídio. Certo? Então, a gente vai conversar um pouco sobre cada tipo de glicoconjugado, começando agora pelas glicoproteínas. Como a gente falou, elas são compostas por cadeias de carboidrato ligado a uma cadeia de proteína. E essa ligação, ela pode acontecer de duas formas, como está mostrado aqui nessa imagem, né? Na forma oligada, que ocorre a ligação entre a hidroxila da parte de carboidrato com a hidroxila da parte proteica. E essa ligação lembra o quê? Lembra a ligação glicosídica, por isso que elas são oligadas. Já as N-ligadas, essas duas partes vão estar unidas pelo nitrogênio da amida da parte proteica, por isso que eles são N-ligados. Mas o mais importante que a gente pode observar aqui, ó, vejam esses exemplos de glicoproteínas. A gente pode perceber que a parte de carboidrato, ela é composta por vários monossacarídeos diferentes, ou seja, eles são bem heterogêneos. A gente pode perceber aqui que cada símbolo ele tem um monossacarídeo específico aqui, ó. E o que é que esses vários monossacarídeos vai dar, né? Vai dar uma diversidade de carboidrato que, por conseguinte, vai dar uma propriedade específica bem interessante, que é a especificidade. Já que essas glicoproteínas elas apresentam diferentes monossacarídeos, elas vão ser classificadas por esses monossacarídeos
e vão ser específicas. E com isso, se a gente consegue classificar esses tipos de glicoproteínas, a gente também consegue especificar o tipo de célula que essas glicoproteínas estão presentes, né? Essa especificidade também é muito importante no endereçamento de proteínas. As proteínas, elas são sintetizadas, elas sofrem uma modificação pós-traducional, que é justamente a adição da parte de carboidrato, né? Que ela acontece no complexo de Golgi. E esse carboidrato adicionado, ele vai se ligar a receptores específicos, e esses receptores vão indicar o local que cada proteína vai estar destinada. E assim, eles vão desempenhar diferentes funções na célula. Falando em função, essa tabela aqui mostra as diferentes funções que são apresentadas pelas glicoproteínas. A gente pode perceber que são várias. Isso por quê? Porque a maioria das proteínas, elas se apresentam nessa forma de glicoproteína. Menos de 1% elas não estão, né? E a gente pode ver aqui que elas estão presentes em agentes lubrificantes, como os mucos, são as glicoproteínas chamadas de mucinas, em hormônios, enzimas e diferentes outros processos. Como a gente percebe, muitos processos estão relacionados a essas glicoproteínas. Então, problemas nessa síntese podem ocasionar problemas nesses processos também, como é o caso da distrofia muscular congênita, que são um grupo de doenças musculares que são caracterizadas principalmente pelo enfraquecimento e atrofia dos músculos. Isso é presente já nos primeiros meses de vida. E essas doenças, elas apresentam múltiplos fatores para que ocorra o seu desenvolvimento propriamente dito. E uma dessas causas está associada a problemas na síntese da porção do carboidrato de uma proteína chamada de alfa-distroglicano. Ela está presente aqui nessa imagem. Essa imagem tem muita informação, mas a gente pode observar só o local que essa glicoproteína está. E essa proteína, ela interage com outra proteína, que é a laminina 2, aqui, ó. E problemas nessa interação faz com que esses processos que ocorrem durante a contração muscular sejam falhos, que esses processos que ocorrem durante a contração que vai gerar o movimento sejam falhos, e assim vai causar a fraqueza, que é o que caracteriza a doença, né? Falando agora dos glicolipídios, eles são formados pelo quê? Por uma porção lipídica, que a gente está vendo aqui, e uma porção de carboidrato. Aqui temos o exemplo da estrutura do LPS, que está presente na parede celular de bactérias. A gente já falou disso, sobre os heteropolissacarídeos, né? Então, a porção glicídica, ela é formada por um oligosacarídeo central, que é comum aos LPS de outras bactérias, e uma cadeia O específica, de oligosacarídeos específica. E isso está relacionado com a especificidade que a gente falou, né? Essa cadeia ela varia, e essa variação é que vai dar a especificidade de cada tipo de bactéria. E o mesmo acontece bem próximo da gente, que é no sistema ABO, que é no sistema de tipagem sanguínea, que na superfície das hemácias estão ligadas cadeias de oligosacarídeos, estão ligadas a um lipídio chamado ceramida, e a composição dessa cadeia de monossacarídeos é o que vai determinar o tipo sanguíneo, né? A gente pode perceber melhor nessa imagem, que, como eu falei, o sistema ABO, o tipo sanguíneo, ele é determinado pela composição do monossacarídeo presente na estrutura, né? E o que a gente pode perceber aqui, o que é que vai diferenciar um do outro? A gente pode perceber que existe uma cadeia base, uma cadeia comum, né, nesse tipo sanguíneo, aqui no grupo O, aqui no tipo A também, e no tipo B. Opa, sempre erro. O que é que vai determinar, então, o que é que vai diferenciar? Se a gente perceber aqui, é o último monossacarídeo que está nessa cadeia. No caso do tipo A, é uma N-acetilgalactosamina, o tipo B é outra galactose, né? E o tipo O, ele é formado somente por essa cadeia comum.
E o tipo A, ele é formado pela cadeia do tipo o tipo AB, né, é formado pela cadeia do tipo A e do tipo AB. Aqui também tem a legenda do tipo de cada monossacarídeo. Por exemplo, aqui o tipo O, ele é formado pela a cadeia base, né, que é formada pelos tipos, ele tem a glicose, a galactose, N-acetilglucosamina, outra galactose e a fucose. E, por fim, vamos falar agora um pouco sobre os proteoglicanos, que são formados por, como a gente falou, por uma cadeia central de proteína, e neles vão estar ligados os glicosaminos-glicanos. Os proteoglicanos, eles têm essas estruturas que já são complexas, mas eles podem se agregar e formar uma estrutura bem maior, que é chamada de agrecano. Nesse agrecano, uma molécula extensa central de ácido hialurônico vai estar, né? E neles vão estar ligados várias subunidades de proteoglicanos, que é formada também por uma proteína central e glicosaminos glicanos ligados, né? Esse tipo de estrutura, ele é bastante comum na matriz extracelular, e os proteoglicanos vão servir como organizadores teciduais, porque eles vão estar interagindo com outras proteínas da matriz, como, por exemplo, a rede de fibronectina e colágeno. Então, vão formar uma rede, e essa rede vai conferir resistência à tensão aos tecidos, principalmente aos tecidos conjuntivos. E também, como a gente sabe, os proteoglicanos possuem várias cadeias de glicosaminos glicanos, que são moléculas que formam líquidos viscosos, e eles conseguem preencher melhor os espaços intercelulares, né? Servindo então como um amortecedor. A presença dos proteoglicanos vai formar uma camada que serve também de proteção contra micro-organismos invasores de tecidos. Bactérias que sintetizam a enzima chamada hialuronidase, é uma enzima que ela consegue degradar o ácido hialurônico, e com isso, ocorrendo a degradação, essa estrutura do agrecano, que está presente na matriz extracelular, ela vai se desfazer. Então, os micro-organismos invasores vão conseguir invadir os tecidos, né? E, para finalizar a nossa aula, além de serem secretados, os proteoglicanos fazem parte da matriz extracelular. Eles também estão ancorados na membrana, como essa figura mostra, né? E existem dois tipos. Os sindecanos, que está ancorado em uma proteína da membrana, que nela vão estar ligados os glicosaminos glicanos, e os glipicanos, que é quando a estrutura do proteoglicano, ou seja, uma proteína e os glicosaminos glicanos, vai estar ligada por uma âncora de lipídio. Esses tipos de proteoglicanos, eles estão principalmente envolvidos em processos de adesão celular, proliferação celular e outros processos de comunicação entre a membrana e o interior da célula. Por que eu estou mostrando isso, né? Os glicoconjugados, em geral, eles possuem muitas funções de comunicação celular, como a gente vem falando. O comportamento anormal na síntese ou degradação desses proteoglicanos de membrana também vai sinalizar alguma coisa. E isso ocorre em células cancerígenas, né? Onde a atividade de proliferativa e de adesão ela é mais intensificada, e com isso, esses processos que envolvem os proteoglicanos de membrana, eles também vão estar bem mais intensificados. Então, esses processos eles podem servir como marcadores dessa atividade tumoral. Já existem algumas pesquisas que tentam utilizar esses proteoglicanos como marcadores desse tipo de atividade. Então, era isso que a gente tinha para conversar. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.